Nada pode ser obtido sem alguma espécie de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Naquela época, nós acreditávamos que essa lei fosse absoluta. Salve, meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca, trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um anime e mangá também, que eu tive a oportunidade de ler e descobrir como é a história de fato em quadrinhos deste incrível mangá e anime também, que é um dos meus favoritos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mangá e falar também um pouco da minha experiência que eu tive com ele, Fullmetal Alchemist. Mas antes de iniciarmos de fato o vídeo, já vou pedindo para vocês darem aquela força aqui para o canal, compartilhando nas suas redes sociais, com seus amigos, para estar conhecendo aqui o meu conteúdo, os vídeos que eu faço. E caso vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam ativando o sininho da notificação para quando tiver vídeo novo, shorts novo ou alguma publicação nova também. Você fazendo isso ajuda muito aqui o seu criador de conteúdo geek nerd favorito, o Samuca. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Assim como eu fiz no vídeo do Driver, eu quero fazer aqui também no do Fullmetal Alchemist como eu conheci ele. Então, o ano era 2006, sim, 2006 parece que foi o ano mais marcante da minha vida, 2006. O ano que foi o dos melhores anos e o dos piores anos. E eu tinha acabado de chegar na escola, horário do almoço, tudo certinho e tal. E aí eu fui colocar na rede TV e tava passando um anime um tanto peculiar de um rapazinho com um casaco vermelho, uma armadura gigante. Eu não sabia o nome. E aí eu assisti, me chamou bastante atenção, ele tinha um braço de aço. E aí eu resolvi acompanhar ele. Todo dia que eu chegava da escola, eu colocava lá na Rede TV, no canal 9 e assistia. Só que aí teve o fatídico dia do episódio da Quimera, assim, o episódio mais traumatizante de todos os otakus. Então, eu assisti esse episódio e, rapaz, para uma criança de 11 anos, aquilo foi tipo, parecia como se eu tivesse perdido o chão. Eu fiquei atônito. Até no outro dia da escola eu tava tão atônito. Nunca algo tinha me impactado tanto nesse sentido. Mas aí eu também, minha avó tinha TV a cabo naquela época e esse anime também passava no canal de animes, o Animax. E aí ele passava de noite, umas 9 da noite. Eu nunca conseguia assistir porque eu dormia cedo e eu estudava de manhã. E aí eu fui descobrir que o nome dele era Fullmetal Alchemist, anos depois. Bem, mas o que seria o tal do Fullmetal Alchemist? Bem, Fullmetal Alchemist, ele é um mangá shonen escrito por Hiromu Arakawa. Foi serializado na revista mensal japonesa Monthly Shonen Gangan entre agosto de 2001 e junho de 2010, contendo cerca de 108 capítulos individuais compilados em 27 volumes. No Brasil, ele foi publicado pela JBC Mangá. Aqui no Brasil, também ele foi serializado em anime, tendo a sua primeira versão de 2003, intitulada somente de Fullmetal Alchemist. Ela ainda estava sendo produzida, nessa época de 2003 o mangá ainda estava sendo produzido, então ele tem bastante episódios que são significativamente fillers, e que um ou outro seguem o enredo do mangá. Mas em 2009 foi lançado o Fullmetal Alchemist Brotherhood, esse sim que segue ao pé da letra
o mangá original de Fullmetal Alchemist e até tem um final semelhante ao mangá. Ele também possui 2 filmes, em 2005, que é o que dá final ao anime original de 2003, chamado de Conquistador de Shambhala, e um de 2011, que é uma história avulsa do Brotherhood, chamada Estrela Sagrada de Milos, lançada em 2011. Como eu havia dito, o anime aqui no Brasil, ele passou tanto na Animax, antigo canal em TV fechada que era só sobre animes, e também na TV aberta na Rede TV, durante os anos de 2006 a 2007. E em 2010, 2011, o Brotherhood foi lançado na Sony Spin, um canal avulso da Sony que era focado apenas em animes. Atualmente, o anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele passa tanto na Netflix quanto na Crunchyroll. E qual seria o enredo da história de Fullmetal Alchemist? Bem, o mundo de Fullmetal Alchemist ele é baseado no período pós-revolução industrial europeia, sitiando em um universo ficcional em que a alquimia é uma das ciências mais avançadas e técnicas científicas mais conhecidas pelo homem. A história ela centra nos irmãos Elric, que após fazer um procedimento alquímico para trazer a mãe falecida de volta, acabam perdendo. Alphonse perde seu corpo e Edward perde sua perna. Mas para poder trazer o corpo de volta do seu irmão, Edward sacrifica o seu braço direito. Então, o Edward ele se torna um alquimista federal para sim poder conseguir a pedra filosofal para recuperar o corpo do seu irmão de volta e seu braço também. O mangá, assim como no anime, os primeiros 2 capítulos são semelhantes ao anime. Eles contam a história de quando os 2 irmãos vão investigar sobre o tal profeta do deus Leto, Pai Cornelo. Eles conhecem a Rose, que era uma devota da igreja do Pai Cornelo, e aí ocorre toda uma batalha, toda aquela filosofia e tal entre Edward e o Pai Cornelo, e ele descobre que ele faz os milagres que o Pai Cornelo faz devido a uma pedra filosofal. Só que aí, depois de ter esse embate com esse falso profeta, ele descobre que o anel era falso e que a pedra filosofal era falsa também. Eu só quero ressaltar aqui 2 capítulos do mangá que não aparecem no anime, e eu acho uma coisa muito interessante isso, porque diferente das histórias em quadrinhos, os mangás eles seguem à risca as histórias. Os animes seguem à risca as histórias do mangá, porém nem tudo que tá no mangá eles vão pro anime. Por exemplo, tem uns capítulos em específicos que, se eu me lembro bem, vagamente, das vezes que eu assisti Fullmetal Alchemist, só 2 desses capítulos apareceram no Fullmetal original, no Brotherhood não foi. Que é quando o Edward e o Alphonse eles vão para uma cidade que cuida de mineração, e lá eles têm o primeiro encontro com o Tenente Yoki, que está abusando da cidade, fazendo pagar altos tributos, e ele transforma cascalhos em ouro, e ele leva todo esse ouro para poder comprar a escritura da cidade, para ele poder ser o dono das minas da cidade. E assim era o plano dele para dar o controle pros cidadãos que lá moram e que tem suas vidas exploradas por esse tal Tenente Yoki. E aí depois ele leva a escritura até o dono do bar, que era
basicamente o líder de lá. Só que aí depois de um momento o tenente vai até a residência desse dono de bar aí, e ele quer tirar satisfação com o Edward, saber por que o ouro tinha virado cascalhos, e aí todos os que estavam reunidos vão partir para cima dele, já que agora a escritura tá nas mãos desse dono de bar. E aí o alquimista de aço faz sua primeira ação boa na história. Bem, a primeira é quando ele dá aquela lição no pai Cornélio, então já é a segunda. E uma outra história interessante que aparece é quando eles estão voltando para a cidade central para dar o relatório sobre a pedra filosofal falsa e sobre os acontecimentos tanto da cidade minerativa e das falcatruas do York. O trem ele é sequestrado e aí Edward tem que lidar com os sequestradores e no final dá tudo certo. Edward então lida com os sequestradores, chegam na estação central, Roy Mustang recebe eles e a história, esse primeiro volume acaba em si. Bem, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês porque além do dia 9 de fevereiro ter sido o dia do mangá, eu também achei interessante trazer um pouco sobre o meu anime, meu mangá favorito, Fullmetal Alchemist. Fora também que eu tô pensando em trazer também, vir mais para essa parte do mangá, porque diferente da HQ, o mangá é uma história que é bem fechada, assim, não tem tantas universos assim que é um mesmo herói, ou eles matam o personagem principal e trocam por um feminino, ou trocam a etnia do personagem principal. E também por conta que como eu já disse, é uma história fechada, não tem tantos arcos assim que fica menosprezando o crescimento que o herói teve, esse tipo de coisa. E também eu tenho outros mangás além do Fullmetal Alchemist. Eu tenho 3 volumes do Yu Yu Hakusho. Caso vocês queiram que eu traga Yu Yu Hakusho aqui no canal, deixa aí nos comentários, beleza? Eu também tô conversando com a minha amiga Paula do canal Aloap Love de fazer um vídeo conjunto com ela falando sobre nossos jogos de PlayStation 1, mas fiquem aí no aguardo. Já dei spoiler demais sobre o próximo vídeo que eu planejo fazer, mas é isso, galera. Bem, terminando aqui mais esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Caso não forem inscritos no canal, se inscrevam, ativem o sininho da notificação para quando tiver vídeo novo, shorts novo. Compartilhe com seus amigos também, para eles estarem conhecendo o meu trabalho, os vídeos que eu faço. Vejo vocês no próximo vídeo e até!